Olá, bom dia! São 11 horas e 33 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Helder Souza, gerente da TR Soluções, uma empresa especializada no setor elétrico. O Helder veio falar sobre a tarifa branca, a nova modalidade de cobrança pelo consumo de energia que leva em consideração os horários e os hábitos do consumidor. Mas como a tarifa branca mexe com o setor elétrico e com o seu bolso, é sobre isso que o Helder veio falar, além, é claro, dos temidos reajustes. Aproveite agora que o programa está começando para compartilhar o nosso link. E vá até o botão seguindo na nossa página no Facebook para habilitar a ferramenta de alerta para saber de todos os nossos vídeos ao vivo. Agora vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa, que bateu mais uma vez o recorde de pontuação nominal na semana passada, aos 81.219 pontos. No ano, o Ibovespa acumula alta de 6,29%. Os investidores estrangeiros continuam com apetite voraz pelos ativos brasileiros. Mas a bolsa está cara ou está barata? Isso depende e você deve procurar o seu assessor de investimentos. Mas lembrando que, levando em consideração a inflação acumulada de 72% nos últimos 10 anos, desde o recorde de pontuação de 73 mil pontos, a pontuação real do principal índice da B3 estaria próxima a 130 mil pontos. Agora há pouco, o indicador estava em estabilidade, queda de 0,05% aos 81.175 pontos. Nosso próximo item é o câmbio e o dólar reflete o mesmo apetite dos estrangeiros e encerrou a semana passada em R$ 3,20. A divisa americana se mantém próxima ao fechamento de outubro de 2017. Neste início de ano, a queda acumulada do dólar é de 3,99%. Há 15 minutos atrás, o dólar estava sendo negociado em queda de 0,29%, aos R$ 3,19. E para fechar o giro de informações quentes deste final de manhã, vamos ver o que está em destaque no www.istoedinheiro.com.br. A manchete do site da Dinheiro é o STF, ministra Carmen Lúcia suspende posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Mais aqui à direita, programa Moeda Forte com o presidente da Stefanini falando sobre as vagas de emprego dele, metade no exterior. E mais próximo de mim aqui, esse carro amarelo, esse Volkswagen amarelo, né, porque a Volkswagen acertou ao chamar de Polo e não de Gol. A principal reportagem da revista Dinheiro desta semana é o julgamento em segunda instância do ex-presidente Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no Tríplex do Guarujá. O julgamento que acontece nesta quarta-feira em Porto Alegre pode tornar Lula inelegível pela lei da ficha limpa. A reportagem completa na revista que está nos tablets, nas bancas e no site da Dinheiro mostra o destino político de Lula, como o PT está se preparando para o dia seguinte do julgamento, o que pensam os empresários sobre o risco Lula e como o mercado financeiro está reagindo às incertezas sobre as eleições. Eu volto para o nosso telão, mas antes de destacar a agenda da semana, como eu faço costumeiramente, hoje eu vou mudar a ordem do programa. O nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira, continua ausente, por isso eu vou começar com a entrevista com o Helder Souza e deixar a agenda econômica dos dados econômicos para o final. Combinado? O nosso tema é a tarifa branca e como ela mexe com o setor elétrico, desde as empresas até você, consumidor. Helder, eu gostaria que você começasse explicando didaticamente o que é essa tarifa branca e como ela vai mexer com o bolso. Seja bem-vindo. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre um tema que é bastante complexo, mas que faz parte do nosso dia a dia. A modalidade tarifária branca, né, nova modalidade tarifária, ela foi criada específica para baixa tensão. Hoje, os consumidores de alta tensão já estão submetidos a essa modalidade, né, a uma modalidade que cobra tarifa diferentes pelo horário do dia. Na tarifa branca, específica para baixa tensão, são basicamente 3 tarifas que vão ser cobradas ao longo do dia. Primeiramente, vai ser disponibilizado agora em 2018 para aqueles consumidores que têm um consumo médio de 500 kWh por mês. A partir de 2019, essa restrição, esse limite passa para 250 kWh por mês. E a partir de 2020, qualquer consumidor de baixa tensão vai ter a oportunidade de optar por essa nova modalidade, que consiste em cobrança por postos tarifários, o que a gente chama de postos tarifários. Né? Existe o posto ponta, em que corresponde a 3 horas consecutivas, começando geralmente entre 17 e 18 horas. O posto intermediário,
que é 1 hora antes do início da ponta e 1 hora após o término da ponta, e o posto fora ponta, que corresponde às outras 19 horas. Então, 3 horas de ponta, 1 hora antes da ponta, 1 hora depois da ponta e as outras 19 horas do dia. Lembrando que final de semana e feriado, a cobrança é apenas do horário fora ponta, assim como é hoje. Quer dizer, é uma vantagem para quem sabe utilizar bem esses horários de pico que a gente chama, né? Popularmente de pico, Popularmente né? pico, isso, exatamente. Dizer, não é lavar roupa, você usar menos a energia elétrica nesses períodos, né? Isso, hoje, por exemplo, com a tarifa convencional, se eu consumir energia às 3 horas da manhã ou às 6 horas da tarde, a tarifa é exatamente a mesma. Agora, será que o custo do serviço de distribuição de energia elétrica ele é o mesmo nesses dois horários? Certamente não é. Um consumidor, por exemplo, ele vai ter a opção, se ele estiver disposto a mudar o seu hábito de consumo, ele vai poder se beneficiar com essa nova modalidade. Um exemplo que eu posso dar é o seguinte: uma indústria, uma pequena indústria, um comércio, por exemplo, que apaga as luzes, chega às 18 horas, apagam-se as luzes, os equipamentos são desligados e fecham-se as portas, os funcionários vão embora. Tá. Essa unidade consumidora é uma forte candidata a se beneficiar caso opte pela tarifa branca. Já uma residência, por exemplo, que tem um chuveiro em casa e os membros dessa família eles tenham interesse, eles tenham condições de mudar estejam dispostos a tomar banho em um outro horário que não seja o da ponta, essa é uma família que tem condições de se beneficiar caso opte pela tarifa branca. Você falou 500 kW, que começa agora, em 2018. Em 2018, consumo mínimo por mês, 500 kWh. Equivale ao que 500 kW, para quem não estiver muito familiarizado? Uma residência, por exemplo, consome em média, no Brasil, em torno de 100 kW, uma família de baixo consumo, abaixo de 100 kW, pequeno porte, abaixo de 100 kW, 500 kW já é uma residência uma residência maior, comércio que tem algum tipo de forno, uma padaria, talvez, alguma coisa nesse sentido. Então, nesse primeiro momento, beneficia quem tiver um gasto muito maior. Isso, exatamente. E você, Alder, vê que é vantagem essa tarifa branca? É uma coisa boa para os consumidores e também para o setor elétrico? Sim, com certeza. A gente vê isso com muito bons olhos. Para o sistema, por exemplo, diferentemente do que acontece com as bandeiras tarifárias, né, que está presente no nosso dia a dia também, em que o benefício, né, e que na verdade o objetivo das bandeiras tarifárias é incentivar ou promover a segurança energética do sistema, para que não falte energia. As tarifas brancas têm como objetivo otimizar os sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, se uma distribuidora ou uma residência? Na verdade, o que eu estou querendo dizer, me fugiu aqui agora na cabeça, mas o fato é que é bom para o sistema e que é algo que deve ser incentivado. E tem desvantagem? Desvantagem? Sim, depende do seu hábito de consumo. Se você optar pela tarifa branca e acabar não conseguindo mudar o seu hábito de consumo, ou a maior parte do seu consumo acontecer justamente no horário da ponta, você pode ter uma tarifa que pode ser o dobro da tarifa convencional que a gente tem hoje vigente, né? E para o setor elétrico também tem alguma desvantagem? Desvantagem? Porque parece que menos, né? Justamente por isso, né? As distribuidoras conseguem... Na verdade, acho que a gente não vê assim, desvantagem para o setor elétrico. Pelo contrário, a gente enxerga que isso é algo benéfico e que deveria, na verdade, ser aplicado. Do ponto de vista técnico, deveria ser uma a modalidade branca deveria ser compulsória. Mas, porque o que pode acontecer é que, num primeiro momento, as distribuidoras podem, os consumidores, apenas aqueles que
sem mudar o seu hábito de consumo, vislumbrem uma vantagem. Então, esses consumidores que, sem mudar o seu hábito de consumo, optem pela tarifa branca. Tá. E isso pode causar uma perda de receita por parte das distribuidoras. Isso num primeiro momento. Num segundo momento, isso é reconhecido na tarifa e a distribuidora é ressarcida. Mas, do ponto de vista do sistema, seria interessante que fosse mesmo compulsório. Mas é um primeiro passo, né? É importante isso, né? Dar um passo de cada vez. Sim, perfeito. Mas por que demorou tanto para a gente adotar esse sistema, que é um sistema adotado bastante lá fora, né? Sobretudo em países que têm restrição de energia, que usam o diesel como, né, outras formas além da hidrelétrica, perfeito, né? Você tem razão. Já faz tempo, nós temos o sistema tarifário brasileiro desenvolvido em 1980, né, com as tarifas ouro-sazonais, quando os franceses da EDF vieram ao Brasil e implementaram, né, o sistema ouro-sazonal, e nós já estávamos preparados para que essa tarifa fosse aplicada também para os consumidores. Mas aí tem outras restrições também, como, por exemplo, os medidores eletrônicos. Para isso, vai ser necessário que os consumidores troquem os seus medidores, né? Isso não vai ter custo para o consumidor, é a distribuidora que fica responsável por fazer essa substituição, mas isso também só se tornou possível após, né, o desenvolvimento da tecnologia e o barateamento também do custo de produção desses equipamentos, né? Parece que demora muito tempo no Brasil para chegar essas coisas importantes e interessantes para todo o sistema, né? É verdade, no Brasil demora. Se bem que pelo lado da alta tensão, a gente já tem esse sistema, né, que é a tarifa ouro-sazonal, que agora não tem mais o sinal sazonal, é só a tarifa horária, né, com sinal de demanda e energia. E vamos falar um pouquinho de reajuste, Alder. Como é que vai ficar o reajuste para esse ano? Como é que foi o ano passado, né? Foi um ano importante também para a gente conseguir balizar o que deve vir esse ano. O que vocês estão enxergando sobre isso? Perfeito. Olha, para esse ano, quer falar do ano passado primeiro? Vamos falar do ano passado. Do ano passado nós tivemos, em média, um reajuste de 3,4%, considerando todos os níveis de tensão, todas as classes de consumo, né? No entanto, nós tivemos distribuidoras que tiveram reajustes positivos da ordem de 30%. Uau. E também distribuidoras que tiveram reajustes negativos da ordem de 10%. Então, a volatilidade, né, a amplitude dos reajustes no Brasil é muito grande. E por que acontece isso para o consumidor entender? Por que uma tem um reajuste tão alto e outra tem um decréscimo tão grande? É porque cada distribuidora tem uma dinâmica, né? Mas o que mais explica isso é basicamente a diferença de custos que são cobrados no ano civil. Então, custos que a distribuidora começa a pagar a partir do dia 1º de janeiro, só que ela só vai receber ou ter a cobertura tarifária a partir do momento que ocorre o reajuste dela, e que acontece ao longo do ano, né, no que a gente chama do aniversário da distribuidora, que depende da data de assinatura do contrato de concessão dela. E aí também depende de como que a distribuidora tem de contratos. Tem distribuidora que compra energia de Itaipu, tem distribuidora que não compra energia de Itaipu, tem distribuidora que tem contratos de cotas daquela energia que foi renovada em 2013. Então, tudo isso implica nos reajustes, que dependem... E aí essa volatilidade alta, né? E por isso que tem essa volatilidade. E quando você fala Itaipu, é porque Itaipu tem um componente dólar, né, em cima disso, né? Isso, exatamente. Então, tem distribuidoras que não têm nenhuma influência na sua tarifa. O dólar não influencia de forma alguma em sua tarifa. Em outras distribuidoras, o dólar tem uma representatividade bastante significativa. E o que você está prevendo para esse ano de 2018? Para esse ano, a gente está estimando algo em torno de 9% dos reajustes, mas também de forma média, né? Que também pode variar com essa amplitude que a gente colocou para você. Mas, e o que pode explicar, né? O que explica esse aumento, a gente está enxergando, primeiramente, o risco hidrológico, né? E não é o risco hidrológico que a gente está prevendo agora para esse ano, não. Tem risco hidrológico de custos do ano passado, de 2017, que a conta centralizadora das bandeiras tarifárias não foi suficiente para cobrir os custos que as distribuidoras tiveram, e então elas tiraram do bolso. Quando chegar o reajuste delas, o consumidor vai ter que pagar corrigido pela Selic, e também
tem um outro efeito esse ano, que é o encargo de serviços, que é a conta de desenvolvimento energético. Tá. Tem um encargo. É o CDE, né? O famoso CDE. É a CDE, exatamente. Está escrito ali na nossa conta, discriminado, todos Isso. os fundos que a gente tem que depositar, né? A CDE é um encargo que basicamente cobre os subsídios tarifários, né? As políticas públicas do governo federal, como o Programa Luz para Todos, a tarifa social de energia, que é para subsidiar a tarifa dos consumidores de baixa renda, a conta de consumo de combustíveis, que a gente subsidia a geração térmica da região norte, em que é mais caro gerar energia naquela região. Então, a região interligada arca com parte daqueles custos de geração. Incentivos para fontes incentivadas. Todas essas políticas públicas fazem parte da CDE, que esse ano está passando para 12 bilhões, sendo que no ano passado foi de 9 bilhões. Tá. Então, teve esse aumento significativo. Além disso, tem custos financeiros que no ano passado estavam reduzindo a tarifa. E esse ano, esses custos financeiros eles saem e a percepção para o consumidor é de um aumento maior do que esse aumento de 9 para 12. A percepção para o consumidor é de um aumento ainda maior. Muito maior, né? E ainda com a inflação controlada, né? A gente teve uma inflação de 2,9% no ano passado, esse ano também a inflação controlada, mesmo assim vai ter um reajuste. A inflação, dificilmente com base na inflação você consegue projetar a tarifa de energia elétrica no Brasil, porque alguns elementos de custo são reajustados considerando a inflação, né? Mas existem outros elementos aí que não dependem só da inflação, depende desse descasamento entre o ano civil e o calendário da distribuidora, que muitas vezes, e nesse caso está sendo assim, né, tem influenciado mais do que a própria inflação. Isso vai ser o contrário, né? Vai ser o custo da energia que vai influenciar na inflação, provavelmente, né? Porque esse custo tem que ser absorvido ali pelo nosso IPCA. Perfeitamente. A energia elétrica, se eu não me engano, representa algo em torno de 4% da cesta, né, do IPCA. Então, a gente deve ter aí uma participação da energia elétrica na cesta do IPCA mais representativa. E, Helder, você falou do risco hidrológico, esse ano está menor. O que aconteceu? No final do ano passado, a gente estava falando que ia ter um risco hidrológico grande esse ano também, porque não estava chovendo no lugar certo, né? O que mudou de lá para cá? Pois é, as últimas semanas aí teve muita chuva, né? Acima do que se previa no início, ou melhor, no final do ano passado, e isso acabou tendo uma visão um pouco melhor para esse ano que a gente está passando agora. A gente está em bandeira verde ainda, né? Estamos em bandeira verde e a expectativa é de continuar com bandeira verde no próximo mês. Esperamos que não mude, né? Esperamos que não. Helder, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E agora eu vou me levantar aqui para a gente fazer a última parte do programa, né, depois desse papo bacana com o Helder, e falar sobre a agenda da semana e o que pode mexer com o seu bolso, os seus negócios e os seus investimentos. Hoje, segunda-feira, 22, é esperada a divulgação pelo IBGE da criação formal dos postos de trabalho em dezembro. A expectativa do mercado é de um fechamento de cerca de 420 mil vagas com carteiras assinadas. Esse é um efeito sazonal e não tem qualquer ligação com a reforma trabalhista. Nos últimos 24 anos, todo mês de dezembro os dados do CAGED são negativos. Na terça-feira, 23, continuamos no Brasil com o principal destaque da agenda econômica doméstica da semana, o IPCA 15. É importante saber como está o comportamento da inflação neste início de ano. Os dados devem continuar comportados, com uma alta de 0,38% no mês. O desempenho é favorecido pela alta moderada do salário mínimo, apesar da aceleração dos preços de alguns alimentos. Em 12 meses, o IPCA 15 ficará acumulado em algo em torno de 2,94%. Já na quarta-feira, para encerrar essa tela, vamos para o Reino Unido avaliar o comportamento do emprego. É importante ficar atento à movimentação de vagas nesse mercado em razão do Brexit. Muitas empresas que usavam o Reino Unido como porta de entrada para a União Europeia prometeram mudar de endereço. Isso parece ainda não estar acontecendo e a taxa de desemprego referente a novembro deve permanecer estável em 4,3%. Eu passo para a próxima tela e na quinta-feira, 25/1, aniversário da cidade de São Paulo, nosso destino é a zona do euro e a decisão sobre a taxa de juros. O Banco Central Europeu deve manter a taxa inalterada em zero, ou seja, a continuidade do estímulo à economia europeia. Mas é esperada uma mudança de tom na ata que justifica a decisão, o que deixa todos os analistas atentos com uma possibilidade de ajuste ao longo deste ano. E para encerrar a semana, o principal dado da agenda internacional é o PIB do quarto trimestre dos Estados Unidos.
A economia americana deve registrar um avanço de 3% sobre o terceiro trimestre, um resultado esperado pelos economistas de todo o mundo e que não muda o ânimo dos investidores. É isso. Chegamos ao fim deste Dinheiro na Semana de 22 de janeiro de 2018. Muito obrigado pela sua companhia e inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber todos os alertas da grade de programação da TV Dinheiro, que exibe novidades diárias para você. Nos vemos na próxima segunda, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau.